Olha, com alegria nós chegamos até você com o programa Mato Grosso do Sul em Foco, aqui pela TV Grandourados e pela TV Com Brasil. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, tanto na TV Grandourados, produtora desse programa. Nossa gratidão ao diretor Rubens, a Roseli, a toda a sua equipe da TV Grandourados, e também a transmissão desse programa pela TV Com Brasil. Obrigado a você pela audiência pela TV Com Brasil. E o programa Mato Grosso do Sul em Foco, além de levar uma mensagem preciosa da Palavra de Deus até você, também quer convidar você para vir conhecer o estado do Mato Grosso do Sul. Você não pode deixar de conhecer o estado do Mato Grosso do Sul. É um estado belíssimo, encantador, de muitas oportunidades. É um estado ainda de muita área a ser cultivada, muito crescimento ainda, e é um estado que está em amplo crescimento. Então, venha conhecer o estado do Mato Grosso do Sul, coloque aí na sua planilha. Ele é bom para viagem, ele é bom para investimento, ele é bom para trabalho, ele é bom para morar, é bom para viver. É um estado maravilhoso aqui da nossa confederação, tá bem? E hoje eu quero falar aqui sobre o nosso estado, sobre nossos campos produtivos do agronegócio, da economia familiar, da pecuária, da agricultura. É um estado múltiplo nas suas ações e muita coisa boa que sai aqui do nosso estado, muita produção que ajuda a colocar alimento na mesa dos brasileiros e outros irmãos aí pelo país afora, pelo mundo afora, né? Então, venha conhecer aí nossos campos produtivos aqui do estado do Mato Grosso do Sul. Nosso povo terminando aí a colheita do milho, uma época muito bonita aqui na nossa região, tá bom? Coloque no seu programa de viagem Mato Grosso do Sul e venha fazer uma visita a esse estado maravilhoso. Será muito bem recebido, tá bom? E não saia daí, nós vamos dar um intervalo e vamos voltar para tratar de um assunto muito importante, que é permanecer firme na palavra de Deus. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Duraceg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Olha, o programa Mato Grosso do Sul em Foco hoje vai levar até você uma mensagem sobre o permanecer firme na palavra de Deus. O texto é de 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 14, que diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse texto é maravilhoso e eu quero chamar a sua atenção para a importância de permanecer com o coração firmado na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. Eu fui dar um curso certa feita numa região do Alto Amazonas para algumas lideranças evangélicas dentro de tribos indígenas, lá na região do Amazonas. E achei muito interessante quando terminamos de dar aquele módulo, aquele curso, falando sobre a centralidade da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, para o líder que vai
estar à frente de uma igreja, pregar a palavra, conduzir uma igreja, liderar uma comunidade local, uma igreja local, abrir um trabalho novo, enfim, a importância da palavra de Deus para a vida da igreja, para a fé do povo de Deus, para as famílias que compõem a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. E quando terminou aquele módulo, o curso era longo, mas terminou aquele módulo, algumas lideranças vieram me procurar e falar do quanto que tinha sido importante aquele módulo, porque eles não entendiam a centralidade das Escrituras para a pregação, para a fé, para a conduta do povo de Deus. Nós, evangélicos, temos um princípio fundamental, que a Bíblia é a palavra de Deus e a nossa única regra de fé e de prática. Nós não temos a Escritura mais a tradição, não temos a Escritura mais uma revelação de algum irmão ou irmã, mas nós temos a Bíblia Sagrada, as Escrituras, como a nossa única regra de fé e de prática. Às vezes somos elogiados por isto, às vezes somos criticados por isto. Aqueles evangélicos protestantes, reformados, eles só têm a Bíblia e não aceitam nada mais, estão presos às Escrituras. Então, até depois da reforma protestante, chegou a receber a crítica. Os protestantes não têm o Papa como autoridade, mas tem o Papa de papel, que é a Bíblia, né? Como diz, a autoridade última deles é a Bíblia. Então eles têm o Papa de papel. Não, a Bíblia é a palavra de Deus, que nos foi dada por revelação divina, num período aí de mais de 1500 anos, mais de 40 autores, nós recebemos a revelação da palavra de Deus, e não é a igreja que define a Bíblia, é a Bíblia que define a igreja, tá? Não é a igreja que define a Bíblia, é a Bíblia que define a igreja. Então a nossa maior autoridade na igreja é a palavra de Deus. Quando Calvino, quando Lutero foram levados diante dos tribunais eclesiásticos, eles submeteram a consciência deles às Escrituras Sagradas e disseram à igreja oficial: se vocês me convencerem pela palavra de Deus que eu estou errado, eu estou em desacordo com a palavra de Deus, eu submeto a autoridade que me é colocado, mas eu não posso aceitar qualquer argumento que contrarie a palavra de Deus. Ou seja, o papel, o local das Escrituras para a nossa fé, para a nossa conduta. E eu não tenho dúvida, há uma confusão religiosa no mundo inteiro, há uma confusão muito grande, todo dia uma mensagem diferente, todo dia um vento de doutrina, uma heresia diferente, todo dia um movimento diferente dentro da estrutura da igreja, que o apóstolo Paulo chamou nas Escrituras de vento de doutrina. Todo dia passa um vento, um vendaval pela igreja cristã, pela igreja evangélica no Brasil. Para vocês terem uma base, só no ano de 2010, estatísticas demonstraram que no estado do Rio de Janeiro foram abertas cerca de 6.000 novas igrejas e denominações e comunidades locais e grupos e etc. Então há uma efervescência, mas há também uma confusão muito generalizada, e eu não tenho dúvida que a única igreja que vai prevalecer, isso não me refiro aqui a nenhuma placa denominacional, mas a única igreja que vai prevalecer em meio a toda essa confusão e divisão e briga e heresia e vento de doutrina, a igreja que vai prevalecer no meio de tudo isso é somente aquela que ficar firmada na palavra de Deus, que a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Então o crente, a pessoa, você que me ouve, o telespectador, só vai conseguir permanecer com a sua fé firme e inabalável se esta fé
estiver firmada nos ensinamentos da palavra de Deus. E é isso que Paulo está falando para Timóteo aqui. Paulo havia reclamado nesta carta, logo no início dela, assim: estais cientes que todos da Ásia me abandonaram? E começa a citar nome, dentre eles cito Figelo e Hermógenes. Que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesífero, porque não teve vergonha das minhas algemas e permaneceu firme. E o Senhor conceda que ele encontre misericórdia naquele dia. Então, Paulo estava dizendo aqui, olha, você está ciente, Timóteo, que todos da Ásia me abandonaram? Você está ciente que Figelo e Hermógenes, eles criaram um tumulto lá? Que você está ciente, por exemplo, que Alexandre o Latoeiro foi quem me delatou para Roma, um irmão entregando o outro ao tribunal? Então, essa confusão, a igreja militante, ela luta com todas essas dificuldades. Mas você não, Timóteo. Tu, porém, é uma expressão aqui da carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta, é a última carta de Paulo que ele escreveu. Ele fala: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. A ideia aqui é o seguinte: pode todo mundo fazer confusão, abandonar a mensagem do Evangelho, não se comportar como um verdadeiro discípulo de Cristo. Você não. Você não. Você permanece firme naquilo que aprendeste. Então, o desafio que Paulo dá ao seu discípulo e filho na fé, Timóteo, para quem Paulo estava passando o bastão do Evangelho, ele está dizendo: a confusão pode ser de todo mundo, menos sua, você não. Então eu quero dizer para você que entregou a sua vida a Cristo e está numa caminhada com Cristo, como um discípulo de Cristo, pode todo mundo fazer confusão, você não. Você não. Se você é um verdadeiro discípulo de Cristo, lavado pelo sangue de Cristo, um eleito de Deus, uma testemunha fiel de Cristo sobre a face da terra, você não. Pode todo mundo fazer confusão aí, mas você não. Jesus falou isso certa feita com os discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? Uns dizem João Batista, Elias, Jeremias, algum dos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? Ou seja, nós podemos viver num mundo confuso com respeito à pessoa de Cristo, mas você não. Você que conheceu a Cristo como seu Salvador, você que começou uma nova caminhada com Cristo, você que tem a Bíblia como sua única regra de fé e de prática, mesmo vivendo num mundo confuso, você não. Você vai permanecer naquilo que aprendeste. Então, o grande desafio da nossa vida cristã, da nossa fé cristã, nesse mundo cheio de confusão, não é buscar uma inovação, é permanecer. Não é inovar, é permanecer. Permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. E que desde a infância você sabe as sagradas letras, a palavra de Deus, as escrituras sagradas, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então pode todo mundo estar confuso, você não. Você permanece em Cristo, permanece na palavra, permanece naquilo que aprendeste. Então, o seu grande desafio da fé cristã não é buscar uma inovação, um novo vento de doutrina, uma nova revelação, mas é permanecer firmado na palavra de Deus. Nós vamos dar um intervalo e voltamos para continuar esse assunto. Não saia daí. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados.
Hoje você está ligado aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco. Muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos aqui levando a palavra de Deus até você, levando o convite aqui do Mato Grosso do Sul para você conhecer, deixando aqui um abraço ao diretor Rubens, a Roseli, a TV Grandourados, a TV Com Brasil pela transmissão desse programa. Vindo ao Mato Grosso do Sul, venha Dourados, venha conhecer a Igreja Presbiteriana Central de Dourados. Será uma alegria receber você aqui. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana, de uma delas aqui. Dourados tem 6 igrejas presbiterianas do Brasil. Eu estou no pastoreio da Igreja Presbiteriana Central de Dourados. Será uma alegria recebê-lo aqui na nossa cidade, recebê-lo também em nossa igreja. E hoje nós estamos analisando aqui o desafio de permanecer com o coração firme na palavra de Deus. Paulo está escrevendo a Timóteo, a sua última carta, lá da prisão em Roma. O apóstolo, já velho, abandonado dentro de uma prisão, solitário, sem nenhum glamour, pelo contrário, humilhado, esperando a sua condenação. A história da igreja, a história da tradição vai contar que pouco tempo depois de escrever essa carta, uma semana ou pouco mais, Paulo foi decapitado, condenado pelo imperador Nero e decapitado, cortaram a sua cabeça com a espada. E ele morreu dizendo assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e só me resta a coroa que o reto juiz me dará naquele dia. Que coisa maravilhosa é essa convicção da fé em Cristo. A fé salvadora é dom de Deus. A fé salvadora, ela suporta os desafios, ela suporta as adversidades. E Paulo está falando aqui: Timóteo, pode todo mundo fazer confusão aí a respeito do Evangelho, da fé salvadora em Cristo, mas você não. Você permanece naquilo que aprendeste. E se você quer se livrar da confusão religiosa, ideológica, ateia, política do nosso tempo, firme o seu coração na palavra de Deus. Porque Jesus diz que no último dia muitos vão dizer: mas Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expelimos demônios, em teu nome nós fizemos milagres, curas, em teu nome. E o Senhor dirá assim para aqueles: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vós que praticais a iniquidade. Oh, mas eles estão dizendo que em teu nome fizemos prodígios, milagres. Qualquer falso profeta pode fazer isso também. Claro que profetas de Deus também fazem e fizeram, mas qualquer falso profeta também pode fazer. O diferencial que Jesus fala ali é o seguinte: não fizeram a vontade do meu Pai que está no céu. Você pode fazer tudo isso, ser um bom religioso, ter uma Bíblia, falar assim: não, eu só creio na palavra de Deus, né? Ou então eu sou um fiel dizimista lá na minha igreja. Você pode ter tudo isso, mas se você não fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, o Senhor vai dizer para você naquele dia: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Então Paulo está falando para Timóteo: o seu desafio, Timóteo, não é correr atrás de vento de doutrina, não é inovação. O seu desafio não é ficar combatendo as heresias, correndo atrás para denunciar quem fala mal do caminho, do Evangelho. Não. Alguém foi desafiado assim: como que você, um técnico da Casa da Moeda, falou: como que você identifica toda nota falsa que surge no mercado? Como que você identifica? Como você faz para conhecer a nota falsa? Porque tem a nota verdadeira e tem a nota falsa. E ele disse o seguinte: ninguém dá conta de conhecer todas as notas falsas que são copiadas aí pelas pessoas. Então você tem que conhecer a nota verdadeira. Conhecendo a nota verdadeira,
você logo identifica a falsa. Assim também o Evangelho, a gente não dá conta de sair especializando em todas as heresias novas que se prega mundo afora. Você tem que conhecer o Evangelho verdadeiro. Conhecendo o Evangelho verdadeiro, você vai estar preparado para refutar o falso Evangelho. Conhecendo as sãs doutrinas da palavra de Deus, você vai estar preparado para refutar os ventos de doutrinas e as falsas doutrinas, que todo dia surge uma novidade no mercado. Então você tem que conhecer a verdade. Conhecendo a verdade, ela por si só já desfaz da mentira. É por isso que Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então Paulo está falando isso aqui para Timóteo. Timóteo, você permanece naquilo que aprendeste, não olhe nem para a direita, nem para a esquerda, permanece naquilo que aprendeste, e de que você foi inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Uma fé sem fingimento, que primeiramente habitou em sua avó Lóide, em sua mãe Eunice, estou certo de que também ela habita em você. Uma fé sem fingimento. Então o nosso desafio hoje não é inovar, é permanecer firme no Evangelho. E aí ele vai nos dar a autoridade das Escrituras Sagradas, da Palavra de Deus, sobre todas as vozes que você ouve em nome de Deus no nosso mundo atual. Ele diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então preste atenção aqui: toda a Escritura é inspirada por Deus. Um dos lemas da Reforma foi sola scriptura, para dizer o seguinte: somente a Escritura é a palavra de Deus, a tradição não é a palavra de Deus, decisão de concílio não é a palavra de Deus, revelação humana que as pessoas andam tendo aí, profecia, eu estou tendo uma profecia aqui, estou tendo uma revelação ali, não é a palavra de Deus, mas somente as Escrituras é a palavra de Deus, e a nossa única regra de fé e prática. Aí somente as Escrituras, alguns pegam e querem separar da Escritura aquilo que lhe interessa. Não é assim. Ao mesmo tempo que a Reforma disse somente a Escritura, os reformadores também tiveram cuidado de dizer toda Escritura, ou seja, toda a Escritura. Somente a Escritura e toda a Escritura é a palavra de Deus. Eu me lembro uma vez um senhor, achou que tinha descoberto a roda, chegou para mim e disse: olha, pastor, a minha igreja havia fundado uma denominação nova, minha igreja, ela não aceita as cartas de Paulo, ela só aceita os 4 evangelhos, nem o Antigo Testamento, nem essas cartas, ela só aceita os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o resto é balela. Outro vem e fala: não, nós só aceitamos o Novo Testamento, o Antigo Testamento não está valendo mais. O outro vem: eu aceito só o Antigo Testamento, o Novo não. O que a palavra de Deus, que é a autoridade, o testemunho interno das Escrituras para a nossa consciência cristã é esse: toda a Escritura é inspirada por Deus. O Antigo e o Novo Testamento, os 66 livros da Bíblia, os 39 do Antigo Testamento, os 27 do Novo Testamento, que compõem o cânon sagrado, toda a Escritura, esses 66 livros, por isso chama Bíblia, do grego biblion, que quer dizer biblioteca. Eu estou aqui com a biblioteca de 66 livros. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E ela, sendo inspirada por Deus, ela tem a autoridade de Deus. Os reformadores diziam: ao ler a Escritura é Deus falando conosco. A autoridade das Escrituras é a autoridade de Deus falando conosco pela sua palavra, e o Espírito Santo é que ilumina o nosso coração para entendermos a revelação de Deus na sua santa palavra. Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e, como tal, ela é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça. Ela é útil para nos ensinar, para nos educar a fazermos a vontade de Deus, a fim de que a finalidade dela é que o homem de Deus seja perfeito
e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, o nosso desafio não é inovar, é permanecer. Permanece naquilo que aprendeste. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é a palavra de Deus. Permanece na palavra, permanece nas Escrituras, porque a Bíblia, e somente a Bíblia, é a palavra de Deus e a nossa única regra de fé e de prática. Através dela, Deus fala conosco, Deus fala aos nossos corações. Que Deus abençoe sua vida. Nós vamos dar um intervalo e voltamos para concluir esse programa. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Chegamos aqui ao momento final do programa Mato Grosso do Sul em Foco. Quero agradecer a sua companhia conosco. Nós vamos orar, vamos pedir a direção de Deus, que aplique ao nosso coração a sua palavra santa e bendita. Querido Deus, obrigado porque toda a Escritura é inspirada pelo Senhor e é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça, para que todo aquele que ama o Senhor seja aperfeiçoado na Tua palavra, pela ação poderosa do Teu Santo Espírito, que trabalha com a palavra do Senhor, aplicando ao nosso coração e nos santificando dia a dia, e firmando o nosso coração em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Muito obrigado pela Tua palavra, que é fonte de vida, é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos. E ela nos basta. Temos nela tudo o que o Senhor quer falar a nós, aos nossos corações. Portanto, que busquemos na Tua palavra a instrução, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado a um bom testemunho, um testemunho poderoso da Tua graça, do Teu amor, do Teu Evangelho, da pessoa de Cristo neste mundo, para que os homens creiam em Cristo como seu Salvador, recebam o perdão dos seus pecados e a vida eterna. Assim nós te bendizemos em nome de Jesus. Amém.